Eu saúdo aos amados irmãos, amigos e todos aqueles que estão nesse momento sintonizados com esse canal ou esses canais, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo desta noite é de que o eterno Deus, o soberano Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele se digne de estar abençoando a você e também a toda a sua família nesses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando no início deste ano de 2020. Nunca tivemos tantas incertezas, tantas angústias, tantas turbulências, tantos problemas, tantas traições, tanto problema político, econômico, social, tantos crimes de sangue. Nós estamos vendo realmente que o tempo do fim cada dia mais se aproxima. Para nós aqui, nós que somos filhos de Deus, pela graça, pelos méritos exclusivos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós é até uma alegria nós almejarmos que este dia ele venha o mais rápido a acontecer, porquanto nós temos a ao sairmos aqui deste mundo, entraremos naquele lugar que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo, que é a Nova Jerusalém, que já está preparada para descer a qualquer momento com o nosso eterno Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. De forma tal, amado irmão, que a minha oração nesta noite, o meu desejo nesta noite, é de que este Deus, que um dia chegou até nós, nos encontrou, nos pegou pela mão, nos tirou das trevas para o reino de sua maravilhosa luz, nos tirou de um caos para nos fazer assentar com Ele nas regiões celestiais. Nós que temos este nome escrito no livro da vida, nosso desejo é que você, meu prezado amigo, que ainda não teve este encontro, este privilégio com o Senhor, possa nesta noite estar tendo essa grande oportunidade. E é muito fácil, basta que você abra o seu coração para o Senhor, confessando que Ele é o seu Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo de todos os pecados, desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe, até esta presente data, e dizendo: Senhor, vem ser Senhor e Salvador da minha vida. E certamente você, tendo este arrependimento e confessando isso, você terá esse privilégio também de, através dele, somente dele, receber a sua eterna salvação. Nesta noite, o pastor trouxe uma palavra que está dentro do Salmo de número 46. Aliás, eu vou hoje, na próxima quarta-feira e na quarta-feira subsequente, vou estar meditando sobre este salmo, que é um salmo riquíssimo. É um salmo que nos enche de esperança, nos enche de regozijo, nos enche de uma certeza de que, mesmo seja qualquer que for o problema, nós não estamos só. Porque Deus, Ele está do nosso lado, Ele está nos segurando a mão. Ele é o quinhão para nós outros na terra dos viventes. Ele está do seu lado direito, querendo
pegar na sua mão e dizendo: vem comigo, porque tu vindes comigo, tudo vai acontecer da forma correta, da forma certa. E eu queria nesse instante ler este salmo. Ele tem apenas 8 versículos, mas eu só vou meditar nesta noite nos 3 primeiros versículos, deixando os demais para serem meditados na próxima quarta-feira e na quarta-feira subsequente. Diz assim a palavra eterna e inerrante do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero nesse instante lhe convidar para que você incline a sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos para que melhor se concentre e faça essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesse instante, te suplico nesse instante, que toda e qualquer palavra que saia da minha boca nesta noite, Senhor, ela seja palavras que venham do coração de Deus para o meu coração e para o coração dos nossos telespectadores. De todos esses que estão participando, Senhor Deus, desse instante, deste culto de adoração, de louvor, de celebração ao Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro nesse instante e te agradeço já pela resposta que o Senhor já tem nos concedido. Amados, o texto que nós vamos estar meditando nessa noite são os 3 primeiros versículos, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O contexto deste salmo aponta para a ocasião que Deus, o Deus dos exércitos, que inclusive é falado neste salmo, livrou Israel dos assírios no período do reinado de Ezequias, o rei que estava à frente lá de Israel naquela ocasião. Isso nós podemos ver nas passagens que estão em 2 Reis, capítulo 18 e 19, 2 Crônicas, capítulo 32, e Isaías, capítulo 36 e verso
de número 37. Com certeza, meu prezado irmão, meu prezado amigo, foi esse salmo que, sem dúvida alguma, inclusive isso dizem os estudiosos, aqueles inclusive que estudam a vida das pessoas, principalmente dos homens de Deus, dizem que este salmo inspirou Martinho Lutero a compor o hino da Reforma, que tem o título Castelo Forte é o Nosso Deus. E você vai observar nesse instante dessa primeira estrofe deste hino, que eu fiz questão de trazer essa noite aqui, que Martinho Lutero, ele sabe realmente deste Deus que ele estava ali falando, deste Deus que estava com ele trabalhando, deste Deus que estava com ele ali guerreando aquelas guerras terríveis no tempo da Reforma, há 500 e poucos anos atrás. E o primeiro versículo, Martinho Lutero diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, seu poder defende os seus em todo transe agudo. Que belas palavras, hein? Que poesia extraordinária que o Espírito Santo de Deus entregou naquele instante aquele homem que foi o autor da Reforma Protestante. Mas, amados, voltando ao texto, o rei Ezequias era, sem dúvida alguma, um grande poeta. E deve também ter escrito o salmo seguinte, Salmo 47 e o Salmo de número 48, pois eles expressam a celebração no mesmo contexto de vitória sobre o inimigo. Nós vamos já ver que inimigo era esse. Você vai já ver que inimigo era esse. Os pronomes de tratamento, nós. Quando ele diz assim, Deus é nossa fortaleza. E você vai encontrar que ele vai também usar o pronome nós. Aponta para uma mensagem de encorajamento e adoração coletiva do povo de Israel. O mote, a ementa, a mensagem central desse salmo é a certeza da presença do Senhor com aqueles que são seus. Verifique que no versículo de número 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação. O versículo de número 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Você vê que Deus está sempre presente. O versículo de número 7 aponta dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo de número 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, isso nos dá a certeza da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis. Deus nunca vai abandonar aqueles que são seus. Jamais o Senhor fará isso. Às vezes nós confiamos nos nossos amigos, muitas vezes o amigo o amigo entre aspas, está com a mão no seu ombro, está comendo até na sua mesa, está andando com você, mas não passa muitas vezes de um traidor. Mas Deus jamais fará isso. Ele é esta pessoa extraordinária, este amigo maravilhoso, que jamais abandonará aqueles que são seus. A palavra do Senhor nos manda que nós devemos confiar nele durante os momentos tormentosos, difíceis ou escuros da nossa vida.
E é isso que esse salmo está dizendo. São essas as palavras de Ezequias, apontando, dizendo para Israel: ó Israel, confia nele, confia neste Deus durante os momentos tormentosos, confia nele nos momentos difíceis, confia nele nos momentos escuros da vida. E certamente, meu amado, Deus está falando nesta noite para você e para mim que nós devemos ter toda a confiança, depositar toda a confiança em quem? Neste Deus que é escudo, é fortaleza, é socorro, bem presente na hora das nossas dificuldades, na hora das nossas tribulações. Este salmo ele expressa que o que o Senhor é para os que nele põem a sua confiança. E eu te convido nesta noite a pôr toda a tua confiança a partir desse instante. Este Deus maravilhoso, neste Deus tremendo, neste Deus que não nos decepciona. O versículo de número 1, amados irmãos, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que significa isso? Você deve perguntar: pastor, o que significa isso? E eu vou lhe dizer: significa um abrigo, uma rocha de segurança, um baluarte, uma torre forte, uma alta fortaleza, uma fortaleza indestrutível e inviolável, uma fortaleza que jamais poderá ser abalada, porque ninguém nos céus e na terra é capaz de abalar este Deus tremendo, que tem todo o controle de suas criaturas e de toda a sua criação nas suas mãos. Essa palavra também, ela diz, ele é um refúgio confiável quando tudo está desmoronando. No Salmo de número 61, verso de número 3, diz assim: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. O Salmo de número 62, verso de número 7 e 8, aponta para o seguinte, dizendo: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio está em Deus. Versículo de número 8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E o Salmo de número 142, verso de número 5, que inclusive nós até pregamos na semana retrasada sobre ele, diz assim: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes, ou seja, o meu quinhão na terra dos viventes. Mas, amados, ele não nos protege, e aqui eu quero chamar bem a atenção de você. Ele não nos protege a fim de nos mimar, nos tornar meninos mimados. Não. Antes, ele abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. E nós podemos ver isso no Salmo de número 29, versículo 11, 68, 35 e no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 31. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa para os amados irmãos. Há um tempo atrás, eu orava para o Senhor me livrar de todo e qualquer embaraço, de todo e qualquer problema. Te pedia: Senhor, certo, me ajuda, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo. Foi quando um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: você está orando de forma errada. Nunca peça para que o Senhor lhe livre do embaraço. Nunca peça para que o Senhor lhe livre do problema. Nunca peça para que o Senhor lhe tire de uma situação, certo? Sem que você tenha o seu esforço. Ore da seguinte maneira. Era o Espírito Santo falando com o pastor. Ore pedindo ao Senhor
fortaleza, força, destimez, ousadia para enfrentar todo e qualquer obstáculo. Isso é como um treinador que pega o atleta e coloca ele ali para ralar, a fim de que ele encontre a sua condição física, a fim de quando ele chegar na hora da luta, ele então se tornar um vencedor. Peça a partir de hoje ao Senhor, para que Ele seja a sua fortaleza, para que Ele seja aquele que vai lhe ajudar a ultrapassar todos estes problemas que vierem pela frente, todos os obstáculos, toda pedra que o inimigo colocar no seu caminho, toda e qualquer muralha, que você tenha a força, tenha a destreza, tenha a ousadia de, com a sua força, e a força do Senhor, que é muito maior, você se tornar, então, este grande vencedor. Não é à toa, amados irmãos, que a palavra do Senhor nos conforta e nos dá essa certeza, dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu creio profundamente nisso. Então peça ao Senhor, para que em tempo de crise, Ele esteja do seu lado. Os israelitas, Israel naquela época, costumava, principalmente os seus líderes, costumavam e procurar, sabe quem para ser o seu socorro? O Egito. Nós encontramos isso no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 30, versos de número 1 e 2. Me parece que tantos anos depois, quando este povo saiu do Egito, esse povo ainda trazia aquela cultura de que o socorro dele estava no Egito, que não se passava de uma cana quebrada. Que inclusive um inimigo de Israel, me parece que foi Nabucodonosor, disse que você vai procurar o socorro numa cana quebrada que se chama Egito. Quando na realidade deveria buscar o seu socorro no Senhor. Era essa a atitude que deveria ter sempre tomado Israel para as suas vitórias. Eu quero também dizer aqui a você que a palavra tribulação, que é ou angústia, ela refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto, incapazes de sair dessa situação. É a orientação divina para essas ocasiões. Não temas. Esta é a orientação. Não temas. Foi essa a expressão, inclusive, que o rei Isaías recebeu do profeta Isaías quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém. O profeta Isaías, depois que o rei Ezequias, ele estendeu aquela carta que eu costumo dizer, fez um enredo diante do trono de Deus, mostrando a carta de Senaqueribe. O profeta Isaías, então, é usado por Deus e vai, então, diz ao rei, manda dizer ao rei, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada, como na realidade aconteceu. Nos próximos estudos deste salmo nós vamos falar também sobre isso. Fique atento com relação a isso. Então, neste momento, meu amado irmão, eu concluo esta pequena mensagem com a seguinte conclamação para você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, sem dúvida. Estamos, sim, estamos. Você deve também até concordar comigo. Mas uma coisa é certa, a terra pode mudar, como diz o Salmo, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, pode vir terremotos e maremotos,
mas todas as coisas estão sob o controle do Deus eterno, do Deus de Jacó, o nosso refúgio, de Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos. Ele é a nossa segurança, Ele é a certeza da nossa vitória, Ele é a certeza da tua vitória. Por isso, nesta noite, entrega todo o problema a Ele, toda a tua vicissitude, toda a tua ansiedade, toda a tua tribulação, todo e qualquer problema que tu nesse momento certamente estás passando nas mãos do eterno e poderoso Deus de Israel. E tu vais ver realmente que Ele ouve a oração, Ele escuta a nossa oração e Ele responde à oração, porque Ele é o Deus abençoador, é o Deus protetor, é o Deus provedor, é o Deus para todas as ocasiões da nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite, é a minha oração em o nome santo de Jesus de Nazaré. Amém. Logo após eu virei aqui para terminar com a oração. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome. Abba, eu dependo de ti. Abba, oh, oh, eu dependo de ti.
precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos, Senhor, de Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É o Teu braço forte, Pai, que nos protege. É no Teu braço forte, Senhor, que nos sentimos seguros, Deus. Oh, eu dependo de Ti. Glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Eis-me novamente aqui com vocês. Eu quero nesse instante pedir a você que se sente encurralado, que se sente angustiado, que está totalmente numa situação de vexame, se sente perdido, sem uma solução para a sua necessidade, para o seu problema. Eu quero nesse instante lhe pedir que você venha comigo nesta oração. Vamos nesse instante adentrar de uma forma toda especial a presença do nosso eterno e poderoso Deus, este Deus que se revelou a Moisés dizendo: eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E mais na frente ele diz: o guarda de Israel. Glória a Deus. Ele que é o nosso refúgio e socorro bem presente mesmo na hora das nossas tribulações, na hora das nossas angústias. Então você que está passando por este momento, que eu sei que todos nós estamos num ponto de muitas coisas indefinidas nas nossas vidas. Tem gente que não está mais nem conseguindo dormir. Ontem, pastora Célia, eu recebi um zap de uma pessoa. É uma pessoa humilde, é um auxiliar de pedreiro, que inclusive já trabalhou para mim, já trabalhou inclusive na nossa igreja. Ele dizendo: pastor Bosco, eu não sei mais o que faça. Eu estou há um mês sem trabalho, tenho uma filhinha de 3 anos e uma esposa para cuidar que também está desempregada, e eu não tenho hoje sequer o leite para dar para minha filha. Eu já estou até pensando em fazer uma besteira. Preste atenção como é que está a situação dessa pessoa. E aqui até eu quero aproveitar essa parte aqui, viu, Joel, para fazer uma convocação, fazer um pedido a você, para que você faça doação de alimento lá na igreja, para que nós possamos continuar a fazer cestas alimentares, para dar exatamente a essas pessoas, para socorrer essas pessoas neste momento. E quando você está fazendo isso, você está sendo a mão de Deus, levando socorro bem presente para a vida destas pessoas. Há 1 quilo de alimento, se você pode dar mais de 1 disso, louvado seja Deus, porque Deus, Ele certamente vai te recompensar. Mas eu quero te chamar nesse instante a entrares comigo no trono da graça de Deus, aquele lugar onde o Senhor, Ele abriu o caminho através do sangue dele. Esse lugar onde diz o livro de Hebreus, que é o lugar em que nós encontramos as misericórdias do Senhor e achamos graça para o tempo oportuno da nossa vida. Nesse instante, depositar todos esses problemas, estas tormentas, estes apertos, estas faltas de saída para a solução dos problemas, nas mãos de quem realmente pode resolver o problema. E aqui eu volto novamente a te pedir, na próxima quarta-feira, volta a sintonizar conosco, nesse horário de 19 horas, porque o pastor vai voltar a falar sobre este salmo. Vai destrinchar mais a respeito desse salmo, que é um salmo sem dúvida nenhuma de autoria do rei Ezequias, depois da grande, estrondosa, maravilhosa vitória que ele teve, por confiar em quem? No Eterno, no Todo-Poderoso, no
Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Incline a sua cabeça nesse instante e vamos orar ao Senhor. Ó Santo, Eterno e Poderoso Deus de Israel, Pai nosso que estais nos céus, Tu tens o poder para todo sempre. Tu és o único Deus de eternidade em eternidade. Não há Deus semelhante a Ti, não há Deus igual a Ti, nunca houve e jamais haverá, Senhor, porque só o Senhor é Rei. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor é torre forte, o Senhor é castelo forte, o Senhor é pedra angular, o Senhor é a provisão do seu povo. Jeová Sabaó é o Deus dos exércitos, é o seu nome, Senhor. Jeová Jiré é o Deus de toda a provisão. Jeová Nissi é o Deus que é a nossa bandeira. Jeová Raá é o Deus bem presente. Jeová Shammah é o Deus que está aí contigo, é o Deus que está aqui comigo, é o Deus que está em todos os lugares. Oh, glória, aleluia, Deus. É o Elohim, é o Elion. Pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, o único sacrifício que foi totalmente aceito para todo sempre. Aquele sacrifício onde Ele ali se deu no nosso lugar. Pai, mediante este nome maravilhoso, esplendoroso de Jesus de Nazaré, Sim, meu Deus. eu coloco nesse instante, ó Senhor Deus, diante do Teu altar, Senhor Deus, todas as necessidades, todas as vicissitudes, todas as angústias, todas as provações, todos os apertos, todas as dificuldades, tudo, ó Senhor Deus, que nós perdemos o controle, porque não Te buscamos na ocasião certa e Te pedimos perdão nesse instante, Senhor. Nós, ó Deus, colocando nesse instante diante do altar soberano do Altíssimo, Te suplicando, ó Senhor, que assim como o Senhor ouviu aquela queixa, aquele enredo do rei Ezequias, e o Senhor imediatamente mandou que o seu profeta Isaías fosse até ele dizendo: tenha confiança, tenha confiança, tenha confiança, não temas, não temas, não temas, não temas, porque o Deus de Jacó está contigo e está com a coração. Aleluia. Ó Senhor Deus, nesse instante, Senhor, eu Te peço, Senhor Deus, inclusive pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente da República, Senhor, que Senhor Deus, se eu pudesse estar nesse instante ali, diante dele, eu diria para ele: presidente Bolsonaro, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, e continue não temendo, porque o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, está contigo e com toda a nação brasileira. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Jesus, eu Te peço nesse instante que toda esta epidemia, Senhor Deus, ela seja imediatamente sanada do território brasileiro, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor Deus, desde o mais humilde dos municípios, cidades e estados, ó Deus, e a capital da República, Senhor, seja, ó Deus, varrida de dentro do território brasileiro, Senhor Deus, para que a glória do Teu nome, Senhor Deus, seja exaltada de norte a sul, e que a bandeira de Jeová Nissi, ela seja estendida ali em Brasília, e eu profetizo que um dia isso acontecerá. A bandeira de Jeová Nissi, juntamente com a bandeira nacional, tremulando, dizendo: o Senhor é a bandeira desta nação. Aleluia. O Senhor é a bandeira do meu Brasil. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Esta é a minha oração colocada diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E muito obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que a resposta já foi declarada pelo Senhor,
para a nossa nação, Aleluia. em nome de Jesus. Amém e Glória, amém. aleluia. Uma boa noite para vocês, para todos vocês. E o pastor se despede, mas o Joel vai